claro que eu tô falando como torcedor. É claro que eu tô me dirigindo ao torcedor do Grêmio aqui. Porque o Mano Menezes, ele não era, talvez, o primeiro da lista, talvez nem no top 3, no top 5 da maioria dos torcedores do Grêmio. Eu, por exemplo, eu queria Dorival Júnior ou Tite. Gostaria, num mundo mais ideal ainda, ter um técnico, talvez até estrangeiro, mas especialmente competente, que chegasse com uma pré-temporada, definisse o modelo de jogo, o Grêmio contratasse melhor e a gente pudesse pensar futebol de uma maneira mais profissional. Infelizmente, não é essa a realidade. Aliás, o Grêmio fez uma ruptura, contratou um treinador estrangeiro, campeão argentino, que chegou no começo da temporada e o que aconteceu? Ele tinha só uma jogada, falta de repertório, falta de intensidade, e em que o James Freitas, auxiliar técnico, em um jogo, um treino, mostrou que o problema realmente era o treinador. O Grêmio correu mais, mas não foi só isso. Porque muita gente confunde, né? Nossa, o Grêmio teve uma pegada diferente. Não foi só isso, gente. A defesa não estava jogando na linha divisória do gramado ou na intermediária para frente, tomando bola nas costas. Os espaços estavam mais reduzidos. O Grêmio teve mais aproximação. O Edenilson não ficou rifando bola para os pontas, ele avançava mais com a bola. O Kiko Oliveira foi mais acionado porque tinha um cara mais próximo dele para tabelar. O Grêmio apostou também nas costas do Bernabé e por isso deu dificuldades ao lateral do Inter. O Grêmio teve estratégia. O Grêmio chegou junto, marcou, correu, que era o mínimo a ser feito. Até por esses caras, esses jogadores. Mas o Grêmio teve mais do que isso. Só que o treinador não enxergava. Então, o Grêmio tinha um problema que era na sua comissão técnica. Tudo isso que a gente brada, de tempo de trabalho, de um novo profissional, de um cara que pensa futebol, não deu certo. Como o nosso rival tentou fazer com o Miguel Ángel Ramírez, com o Cacique Medina, e também não funcionou. E vejam só, o Mano Menezes do Inter sucede Cacique Medina. E agora sucede Gustavo Quinteiros. O futebol ele é uma repetição de fatos, né? E eu entendo quem pensa assim, poxa, mas o Mano Menezes de novo, são sempre os mesmos e tal. Vamos lá, eu estou aqui quebrando a minha cabeça junto com você para tentar entender do porquê o Grêmio chegou no nome do Mano Menezes. E eu já tenho a minha opinião formada e vou relatar aqui nesse vídeo. Eu repito, queria Dorival Júnior ou Tite. Acho que seriam técnicos num momento de carreira mais num status acima, que poderiam potencializar esse time do Grêmio. Mesmo que trabalhos de seleção, os dois não tivessem tanto sucesso. O Dorival muito menos do que o Tite, né? O Tite eu acho que fez 2 ciclos maravilhosos em que na Copa do Mundo cometeu alguns equívocos, especialmente em 18, ele corrige para 22, 22 também comete alguns outros erros e aí tem aquela eliminação para a Croácia e a galera pega muito no pé por isso. Mas se eu analisar trabalho, o Tite fez um grande trabalho na seleção nos 2 ciclos. No Flamengo ele não foi tão bem, é verdade, mas eu acho que ele seria um cara para voltar para casa também, tem todo esse resgate, né? O Dorival, um cara que foi jogador do Grêmio, tem essa ligação. E eu acho que são 2 baita treinadores, só que aí a gente está falando de salários muito, muito superiores. Mas a questão nem é financeira aqui, a questão é competência. Ok, esses caras não querem. O Dorival não quis o Grêmio, o Tite também não quis o Grêmio. E aí você pensa, tá, beleza, não temos essas opções. Estrangeiro agora, difícil, né? Porque aí a gente tentou um, não deu certo. Claro, pode ser que a gente tente outro e dê. Mas e aí? Vamos ficar arriscando? O Crespo, o Grêmio queria muito o Crespo, porque eu acho um bom treinador. Acho que ele fez um bom trabalho no São Paulo. Deram um objetivo para ele, que era ganhar o Paulistão, e ele ganhou. Depois o time não conseguiu mais ter sequência e ele foi demitido. E é um cara que tem ligações aqui com o futebol brasileiro. Mas será que se ele chegasse agora, ele daria jeito no time rapidamente? Eu tenho dúvidas. E é um cara que chega lá e vai ter que se informar sobre a história do clube, sobre onde está o vestiário, como é que ele chega. O calendário ele já conhece e tal, mas ele não tem uma ligação com o clube. O que eu quero dizer com isso? O Mano pula etapas. Porque o Mano, acima de tudo, ele ascende, ele surge para o cenário do futebol no Grêmio Futebol Porto Alegrense. E vejam só, justamente num 21 de abril de 2005. Olha, cara, isso é muito louco. 20 anos depois o Grêmio faz o mesmo anúncio. Eu até coloquei nas minhas redes que ele vinha do 15 de Campo Bom. Foi onde ele fez um ótimo trabalho, chegou até a semifinal de Copa do Brasil. Mas ele já estava no Caxias, líder da Série B, onde o Grêmio também estava, num processo de reconstrução, num momento difícil da nossa história. E o Mano Menezes sai do Caxias e chega no Grêmio como uma aposta. E dali, vocês conhecem a história, né? Ele reconduz o Grêmio para a Série A, com a Batalha dos Aflitos.
Ele ganha o Gauchão em 2006 sobre o Inter, que vem a ser campeão do mundo, campeão da Libertadores, num timaço que o Inter tinha. Ele ganha na casa do Inter o Gauchão de 2006, ganha o Gauchão de 2007 e aí vai pro Corinthians. No projeto Série B do Corinthians, o Corinthians investe um monte e tal, e ele ganha com o pé nas costas a Série B de 2008, ganha a Copa do Brasil em 2009, já com o Ronaldo no time, sobre o Inter inclusive, vai para a seleção, vem o Filipão depois, né, antes da Copa de 14, os caras tiram, dão uma rasteira no mano lá, aí ele passa Flamengo, volta pro Corinthians, reconstrói o Corinthians em 2014, base do time campeão brasileiro de 2015, quando o Tite ganha. Depois ele vai para o Cruzeiro, vai para a China, né? Volta, Cruzeiro, 17, 18, bicampeão da Copa do Brasil. E aí tem algumas passagens recentes mais questionáveis. No Bahia ele não foi tão bem. No Palmeiras foi um devaneio lá do Maurício Gagliotti, ele fica 3 meses apenas. E ele sempre teve identificação com o Corinthians, então a torcida do Palmeiras nunca aceitou bem o mano lá. E no Fluminense, marcado aí pelas desavenças, pelas rusgas públicas, né, com o Marcelo, com o Thiago Silva e tal. No Corinthians, antes disso ele volta ainda para o Corinthians numa terceira passagem, mas no final da gestão do Ilho, que não era o técnico do Augusto, aí o Augusto que assume depois tem que engolir o mano, inicialmente demite, porque aí ele começa a brigar com os caras lá também, então uma zona, um rolo. Então os últimos trabalhos do mano, eles... mas tem o Inter aí nesse meio do caminho que eu vou falar a respeito. Eu espero que o mano arrume esse lado, né? Porque a gestão de grupo ela é fundamental. E isso não pegou bem nos últimos tempos. Talvez até ele queira resgatar isso, né? Porque ele precisa recuperar uma imagem. E aí eu vou entrar na necessidade de ambos, né? Do Grêmio nesse momento e do próprio Mano dentro da sua projeção de carreira. Mas o Inter nesse meio tempo é um trabalho interessante, que eu acompanhei muito bem e de perto. Porque o Inter ele chega em 22... e aí ele sucedendo Cacique Medina, que muita gente comparava com Gustavo Quinteiros, assim, pelo método, pelo jeito, por ser um gringo assim, né, que chega aqui meio que não sabe muito bem onde tá. Aí o Cacique Medina foi eliminado pelo Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil, e a diferença foi só essa, né, porque o Quinteiros flertou com eliminações pro Atlético e antes ainda pro São Raimundo, foi quase. Aí o Mano Menezes sucede o Cacique Medina, cai pro Melgar na Sul-Americana sem fazer nenhum gol nos caras. É um time inexpressivo, assim, né? Acho que 0x0 lá, 0x0 no Beira-Rio e perde nos pênaltis. Só que aí ele foca no brasileiro no segundo semestre e ele arruma o time. Ele foi vice-campeão brasileiro. Mas não disputou o título. Se me disserem agora que o Mano Menezes vai ser vice-campeão brasileiro com o Grêmio, eu assino na hora. É claro que é outro momento, outros times, outra realidade, mas o que eu quero dizer é que isso também foi avaliado pelo Grêmio. Mesmo que depois em 23 ele não tivesse feito um trabalho tão bom quanto o 22 no Inter, porque também ele perdeu peças, pediu reforços, não chegaram, o Grêmio estava com o Soares, então a régua aumentou do outro lado, nível de comparação, né? Comparavam muito o Soares com o alemão, coitado, né? Que era o centroavante naquele momento, né? Que era a esperança de gols do Inter e tal, então a coisa não funcionou, ele acabou caindo depois. Mas o Grêmio também avaliou que se pegar o aproveitamento dele no Inter, vice-campeão brasileiro 22, e do próprio trabalho no Fluminense, em que ele ganha do Palmeiras na última rodada no Allianz Parque, Palmeiras disputando o título e salva o Flu do rebaixamento, o Mano no Fluminense tem um aproveitamento que levaria o time para a Libertadores. Então o Grêmio avaliou isso também, não foi apenas a questão de identidade, de um cara que está voltando para casa, foi a questão de, cara... mesmo que ele não tenha sido campeão nos últimos anos, ele tem bons trabalhos, ele tem trabalhos em que ele constrói objetivos. E o Grêmio definiu objetivos com o Mano. O Mano queria ter um contrato mais longo, mas como a gestão Alberto Guerra está terminando, e ela está terminando assim para acabar mesmo, para tipo assim, vamos encerrar, porque ela foi marcada por equívocos. O Mano fechou até 2025 e por isso demorou até um pouquinho o anúncio, né? Porque aí ele pediu um pouquinho mais para fechar só até o final do ano e tal, mas resolveu e o Mano Menezes hoje é o técnico do Grêmio. O Mano ajusta defensivamente suas equipes, traz uma organização que o Grêmio precisa, joga com pontas também, mas ele tem alternativas. Eu acho que o Mano ele se adaptou muito. O Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, era um time propositivo, para vocês terem uma ideia. É que nos últimos tempos o Mano vem sendo chamado mais para bombeiro mesmo, né? Então você tem que se adaptar à tua realidade. Falavam muito isso do Roger Machado, né? Quando o Roger estava no Bahia, por exemplo, ele jogava de uma forma mais reativa. Quando ele chega num Inter que tem, com a qualidade que tem, você consegue jogar um pouco mais. Então é isso, você tem que se adaptar. E o Mano eu acho que é extremamente adaptável. O Mano não é o mesmo de 20 anos atrás? Não, mas o Grêmio também não é.
O Grêmio lá estava numa condição muito desfavorável. Mais do que agora, inclusive, né? Tava na Série B, sem dinheiro, com um presidente completamente alheio, né? Que era o Flávio Albino. Acho que o Flávio é o que cai, né? Eu não lembro se ele tá na Série B. Mas, enfim, o Grêmio tem vários problemas naquele momento e ele reconstrói, ele ajuda a reconstruir aquele time. Mas o Grêmio não era um tricampeão da América, o Grêmio não era um pentacampeão de Copa do Brasil, o Grêmio também era outro, o Grêmio ainda não estava na sua arena. E o Mano Menezes, obviamente, teve toda essa rodagem. Não tinha ainda as suas 3 Copas do Brasil, né? Uma pelo Corinthians, 2 pelo Cruzeiro. Não tinha tido a sua rodagem em seleção brasileira, futebol chinês, Flamengo, Corinthians mais 2, 3 vezes. Então, as coisas mudaram, gente. A vida mudou. E nesse momento, o Mano, como eu falei, precisa resgatar um pouco essa imagem de um técnico consolidado no futebol brasileiro, que está com uma imagem um pouco arranhada por essas rusguinhas que ele tem com jogadores, pela sua gestão de grupo. E o Grêmio está precisando fazer o quê? Atacar o problema, gente. Eu adoraria pensar futebol de uma maneira mais lúdica, mais profissional, com mais tempo. A gente tentou fazer isso, não deu certo. Então a gente precisa mudar já. É parar de perder Grenal, é parar de ser amassado pelo Mirassol, é sair da zona do rebaixamento. É isso que o Grêmio precisa fazer. Eu preciso entender a realidade do meu clube. A realidade é essa, gente. Eu não posso ter tantas pretensões. Não, eu vou trazer o Luiz Castro, eu vou trazer o Guardiola e o Grêmio vai se tornar a potência da América do Sul. Isso pode acontecer um dia, de novo, porque nós já fomos, mas não é o momento. E o que eu espero é que, como em outros momentos, o Grêmio nunca teve mais dinheiro do que os outros, já falei sobre isso. O Grêmio nunca foi melhor tecnicamente do que os outros. Ou até era, mas quando se provava lá dentro. No papel nunca foi. Então o que eu espero, e é o que os dirigentes esperam do Mano, e é o que o Mano entende isso nos bastidores, que ele pode potencializar esse time do Grêmio, é fazer esse time jogar mais. De que maneira? Organizado, competitivo, com uma boa preparação física. Ele está trazendo o Flávio Oliveira, que é um cara muito bom, já trabalhou em Inter, Corinthians, muito no próprio Grêmio, muito bom mesmo. Então, assim, ele está trazendo a sua comissão. O Mano Menezes sabe onde está e sabe onde quer chegar. Isso você não pode discutir. Eu tenho alguns questionamentos com ele, acho que as entrevistas dele têm uma ironia fina que me incomoda, tem essa gestão de grupo dele que me preocupa. Agora, eu sei como o Mano trabalha e eu sei o que o Grêmio precisa. Então, diante de todo esse cenário, rapaziada, você pode falar aí Diniz, Crespo, Luiz Castro, Dorival Júnior, Tite. Tem nomes possíveis, viáveis e outros, e a maioria não era viável. Então, nesse momento, o Mano Menezes, pela sua capacidade de organização e pela sua notada solidez defensiva nos times, não tinha outro nome, gente. Não tinha. Mas para você concordar comigo, você vai precisar entender a realidade que nós estamos. Porque eu entendo a realidade. Se eu chegar em 10º lugar, não é que eu vou comemorar, mas é o que tem para janta. Pode ser que o Grêmio chegue num G4, num G6, num G8 de Libertadores, pode ser, mas não dá para contar com isso. Porque depende do meio do ano, tem reforço, tem uma parada, pode ser que o time dê liga e tudo mais, e o Grêmio chegue no final do ano, sabe, passando por cima de todo mundo. Não é a tendência. Pode ser que o Grêmio ganhe uma Sul-Americana, e eu acho que é possível sim, isso é possível, vou torcer para isso, evidentemente. Pode ser que vá longe numa Copa do Brasil, pode ser. O Mano, inclusive, tem essa característica na sua história, no seu currículo. Mas vamos lá, né? A gente precisa encerrar o ano. E para encerrar o ano, a gente precisava de um cara que resolvesse o nosso problema agora, de forma emergencial. E quem aceitou foi o Mano Menezes. Ah, mas aceitou ganhando 1 milhão por mês? Não sei o salário, mas não é pouco. Mas isso também pouco me interessa, porque na verdade, dentro da necessidade, vocês acham que o Grêmio precisa mais do Mano ou o Mano precisa mais do Grêmio? Falei que o Mano precisa de um resgate profissional e tudo mais. Agora, o cara tá com a vida feita, tem um currículo aí histórico e outro, ele tem mercado. O Grêmio precisa de um treinador. E precisa de um treinador com as características do Mano, que é um cara que chega lá, todo mundo sabe quem é, que é um cara que conhece o clube, a identidade do clube, sabe exatamente o que o futebol brasileiro precisa e o que o Grêmio precisa nesse momento. Então, a gente pula etapas quando traz um cara desse nível. Mas, repito, mundo ideal, óbvio que não é. O que eu preciso entender é a realidade. E a realidade, ela te chacoalha. E ao te chacoalhar, você precisa refletir. Eu entendo que o melhor nome
Depois de tudo que eu refleti, parei, pensei, tinha que ser o Mano. Tinha que ser o Mano. Pode ser que eu me dê muito mal, porque eu não tô fazendo aqui nenhum tipo de projeção. Não tô dizendo que ele vai dar certo e tal. Eu tô dizendo que agora, neste momento, não tinha outro. Tinha que ser o Mano. E é óbvio que eu vou torcer para que ele seja tão feliz como ele foi na primeira passagem.